Mas aí que Academia. vem a minha dúvida, por exemplo. Assim como tem, por exemplo, criacionistas, né? Biólogos e tal na academia. É isso que eu tô dizendo. Mas assim, se chegar um cara que é fundamentalista e ele falar pra você, não, porque eu discordo. Só que ele vai ter que comprovar Ele vai a comprovar com o quê? historicidade Aí o que ele vai dos fazer? fatos. Ele vai usar o quê? Fé e crença. Não, mas aí não Mas o fundamentalista usa o quê? tem historicidade. Me né? Ó, vamos lá. De um fundamentalista deveria utilizar fundamentos. Usando essa palavra fundamentalista, eu entendo por fundamentação, ok? Qual é a fundamentação para um fundamentalista? Vai ser a Bíblia. Mas ele vai lidar com a Bíblia em que aspecto? Aspecto de fé e crença. Não aspecto de hermenêutica, de exegese, pelo amor de Deus. O fundamentalista não pega um outro, sei lá, uma carta de não sei quem ou Ele vai achado espiritualizar arqueológico pra comprovar a existência de Teófilo, por exemplo. Ele vai falar, não, Teófilo existe porque Tá escrito. tá escrito. Entende? Não é aí onde eu digo. Por que está escrito a verdade? Não é porque está escrito na Bíblia que é verdade. Isso não é Senão eu vou ter que ciência, falar né? que a serpente fala, a jumenta fala. Ah, porque tá... Não, mas não é? A serpente não falou? Tá escrito. E não pode falar? Deus, aí como a linguagem apelativa. Deus não poderia usar a serpente. Não era Satanás que estava na serpente e separa. E de onde você tirou Satanás? Não, porque tá aqui, ó, no Apocalipse e Paulo escreveu. Aí separa assim. Fundamentalmente faz uma pergunta. Quando o escritor está escrevendo o livro do Gênesis, já existiu o livro do Apocalipse formado? Aí ele, não, mas e a revelação de Deus? Tá vendo? Essa é a linguagem do fundamentalista. Ele vai apelando, vai espiritualizando, sabe? É por isso que eu falo, não conhece hermenêutica nem exegese, pelo amor de Deus. Quando eu E aí que rola confusão. onde que rola? Aí onde que eu vou na exegese, na hermenêutica, aí o que acontece? Ele vai me ofender. Ele vai tentar apelar. Sim. E se eu usar a linguagem apelativa, eu vou apelar também. Ah, então Deus pode? Só pode na Bíblia, né? E fora dela, não pode por quê? Vamos lá agora, vamos usar a sua linguagem fundamentalista. Deus, pega aí pra mim, coloca aí Gênesis 3, por favor. Vamos lá? Vamos usar o fundamentalismo agora. Você fica animado, hein, bicho? Gosta, aí cutuca. Vamos lá, vamos pegar o fundamentalismo. Vamos lá para Gênesis 3. Vamos lá, Deus pode? Se Deus pode, Deus pode. Gênesis 3. Vamos lá. Vamos pegar lá o que Deus vai dizer para cada um. Sobe um pouquinho. Isso. Vai subindo, pode subir, pode subir. Bicho. 50 capítulos. Sobe. Aí. Versículo 14. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Eu pergunto, por que as serpentes não voam hoje? Professor? Qual foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente? Apenas para essa serpente, não as serpentes no plural. Então disse o Senhor Deus à serpente no singular, porque fizeste dito, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Por que as serpentes hoje, então, não andam e não rastejam? Porque a maldição foi apenas para uma. Aí você pega um crente fundamentalista, eu falo isso para ele usando a própria Bíblia, não tem resposta para me dar. Deus não só a maldição para uma só, não foi para todas, não. Entendendo agora? É assim que eu pego os fundamentalistas, usando a própria Bíblia deles, o próprio poder deles, o que Deus pode. Então, Deus amaldiçoou uma, não foi todas, não. Vai falar o quê? Não tem o que falar. O que eles vão fazer? O senhor é um herege, o senhor é herético, o senhor não é letrado, o senhor vive na letra, o senhor não tem espiritualidade, o senhor não crê em Deus. Aí vem a ofensa, aí parte para de homem. É assim que eu pego qualquer um fundamentalista, usa a própria Bíblia para provar para eles a que ponto chega a ignorância deles, mesmo espiritualizando o texto. Vamos usar o poder de Deus, então. Então, Deus amaldiçoou uma, não foi todas, não. Mas eles falam que é todas. Lógico, que todas as serpentes rastejam. Sim. Você entende a que ponto chega a ignorância? Aí usa a própria Bíblia, igual quando eu fiz o vídeo. Quem mentiu foi Deus, não foi a serpente. Aí eles querem me trucidar. Como assim? Já se viu? Deus. Eu falei, a primeira mentira de Deus. Onde tá? Em Gênesis. Foi quando Deus mentiu pela primeira vez. Essa é uma coisa no senso comum, cara. Todo mundo fala essa parada da serpente, né? Que as serpentes foram amaldiçoadas por Deus e tinham pernas e passaram a rastejar, né? Entendeu? Mas tá escrito lá plural? Não, tá singular. Entende? É questão de leitura. É só ler o português e querer entender. Por que o maior errado aí é Deus? Quer ver? Sobe pra mim, por Mas favor. assim, você não pode dizer também que a serpente, no caso, a espécie, entende? Sei lá, o animal. Não sei, tô perguntando. Vamos lá? Quer ver? Sobe. Coloca lá no início, 3-1.
3, 1. Vamos lá. Olha isso daí. Ora, a serpente era o quê? Todos os animais tinham astúcia, todos. Só a serpente tinha o quê? Olha o detalhe, a palavra mais. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Todos os animais eram astutos. Só que Deus deu só uma pitadinha a mais para ela. E a culpa é de quem agora aí? Deus criou todos os animais astutos. Porém, a serpente, Deus deu um pouquinho mais de astúcia, foi para ela. Você vê que é tudo objetivo da escritura narrativa. Aí é onde eu pego o fundamentalista, meu filho. E se Deus é onipotente, onisciente, etc., ele já criou a serpente sabendo o que ela ia fazer, né? Então, ele não deu um pouquinho a mais? Só esse detalhe. A palavrinha mais é o detalhe de tudo aí. Foi Deus quem fez isso. Quem é que criou todos os animais? Está escrito lá. Quem criou todos os animais? Está escrito aí. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o seu Deus tinha feito. Foi Deus quem fez todos. Criou todos os animais. Mas para a serpente, Deus achou por bem dar um pouquinho mais de astúcia para ela. E é justamente ela quem... Será que ela enganou? Vamos ver se a serpente enganou. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela está afirmando a serpente. Não morrereis. Por quê? Olha o detalhe. Agora vai explicar o porquê, é aquela conjunção coordenativa explicativa. Por quê? Porque Deus sabe, olha o que a serpente está dizendo, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Olha o que a serpente falou para a mulher. Não, vocês não vão morrer. Sabe por que Deus disse isso? Não é porque vocês morrerão, é porque Deus sabe que se vocês comeres, abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Por isso que Deus falou isso para vocês. Quer ver agora o que aconteceu? Sobe, por favor. Vamos ver se aconteceu o que a serpente falou para a mulher? Sobe, pode subir. Pode subir? Vai subindo. Aí, para. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Não. Deus está admitindo que a serpente falou a verdade. Quando os homens comeram, se tornaram como Deus, sabendo o bem e o mal. Lá, ó. Tudo que a serpente falou, versículo 22, Deus aí, ó, dizendo. E onde que a serpente mentiu, então? A serpente não mentiu, a serpente falou a verdade. Quem mentiu foi Deus. A serpente falou para a mulher: não, Deus sabe que no dia que vocês comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí Deus dizendo: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e como vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Olha aí, Deus admitindo que a serpente estava falando a verdade. E agora? Quem é que pecou aí? É isso que os crentes não aceitam. Porque eu uso a própria Bíblia para provar que a serpente que diz que foi usada por Satanás falou apenas a verdade. E tá aí Deus admitindo no versículo 22 a verdade e assinando a verdade da serpente. Depois eu sou herege. É isso que eu não entendo. Ficou claro? Caramba, velho, bizarro. Tá escrito. Não é eu que estou inventando. Tá escrito aí, ó. É igual o fundamentalista gosta. Mas me prova na Bíblia. Quero que você me... Tá, tô provando na Bíblia pro fundamentalista. Quem mentiu não foi a serpente, quem mentiu foi Deus. E a serpente só falou a verdade pra mulher. E Deus, no versículo 22, foi lá e admitiu. Vai entender Deus, né? Esse é o Deus da Bíblia. E aí você fala isso pro fundamentalista e ele fica bravo. Fica. Por quê? Mas ele não consegue dar um argumento lógico contra isso? Qual o argumento que vai me dar lógico? Comum. Você vê lá que a serpente falou uma coisa. Não, certamente não morrereis. Por que vocês não morrerão? Vocês se tornarão como Deus, sabendo bem o mal. A mulher, e você... Veja bem, eles sabiam o bem e o mal? Olha o detalhe, todo mundo diz que Adão e Eva não sabiam nem o que era bem e nem o que era mal, né? Tem uma diferença aí. Está escrito que eles não sabiam o que era o bem e o mal, não. E sereis como Deus, saber o bem e o mal como uma divindade sabe.
É um negócio além. Sim. Saber, como que eu sei o bem e o mal? Eu sei o bem e o mal na condição de humano. Agora, eu saber o bem e o mal na condição de divindade, não, porque eu não sou divino. É isso que a serpente falou. Deus não quer que vocês saibam do bem e do mal na condição de divindade, na condição de serem Deus. Mas pra eu entender, por exemplo, ela não falou que se comessem a maçã, eles iam ganhar esse poder? E foi isso que Deus falou, e eles ganharam. O homem se tornou como um de nós, divindades, sabendo o bem e o mal. Está escrito no versículo 22, o qual nós lemos. E eles se tornaram. E aí Deus puniu, no caso. Deus puniu. Que agora eles sabiam que era o bem e o mal na condição de divindades. Ou seja, o que o escritor está dizendo? Que Adão e Eva se tornaram o quê? Pecadores? Não, divinos. O homem se tornou como um de nós, divinos, sabedor do bem e do mal na qualidade de divinos. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.